Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Fernando, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre superposição de movimento. Então aqui nós vamos tratar de movimentos relativos retilíneos. Então como é que é o comportamento desses movimentos e como é que a gente equaliza ele matematicamente? Aqui a gente pode ver o que acontece aqui no caso de um barco, né? Um barco à vela que está sob a ação do vento, né? Então ele está andando aqui, né? No mar aqui. E aqui no lado alguém está filmando, batendo foto, né? Bateu foto dele. Então esse é o observador. Quando se tem um observador, essa a responsabilidade do relativo. É relativo a esse observador. Então qualquer movimento precisa ser relacionado com um determinado observador, tá? Então agora nós vamos considerar esses movimentos aqui que estão envolvidos, tá? No movimento de qualquer corpo. Mas antes de a gente entender isso aí, eu vou passar primeiramente a gente vai entender o que são as grandezas físicas, como elas são definidas em grandezas escalares, vetoriais. Então como é que elas são definidas, essas grandezas? E aí nós vamos ver um exemplo aí de um barco, né? Onde vamos ver 4 situações nesse barco, onde estão envolvidas esses movimentos retilíneos, né? Então individual, considerando um observador. A partir daí vamos ver como a gente equaliza isso matematicamente, como a gente coloca na forma matemática e como é que se calcula essa ação desses movimentos, tá? Então é uma superposição de movimento. Então aqui nós estamos nessa parte retilínea, estamos considerando só um movimento reto. Então essa seria a parte A do nosso estudo. Bom, então vamos ver inicialmente como se trata as grandezas envolvidas. Então vamos tratar das grandezas. As grandezas físicas envolvidas são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Que são essas grandezas? Essas grandezas físicas, escalares e vetoriais são grandezas que dependem de determinadas informações. A mais simples, a escalar, um número e uma unidade define ela. Já a grandeza vetorial precisa de outras informações. Então, a grandeza escalar, um único número que é chamado de módulo ou norma, e sua unidade de medida define essa grandeza escalar, tá? E a grandeza vetorial é aquela que, além desse número e unidade de medida, precisa se conhecer outras coisas para ela ser definida, como direção e sentido. Aqui na grandeza escalar nós podemos citar, tá? Por exemplo, um saco de feijão, onde no saquinho de feijão que a gente compra no supermercado tem 1 quilograma de massa ali de feijão. Não é massa que ela é massa, quilograma é massa, não é peso, tá? Depois mais para frente nós vamos entender o que é o peso. Então a massa e com a sua unidade de medida, que é o quilograma de feijão. E aí eu sei a quantidade assim de feijão que eu tenho. Já a grandeza vetorial já não é bem assim, ela precisa desse módulo e precisa de outras informações, que é a direção e sentido, para serem definidas. Bom, então, para a gente entender melhor, a grandeza
Escalar são de comprimento, por exemplo, um comprimento de um objeto que tenha 10 centímetros, 2 milímetros de espessura, etc., já define o comprimento dele, né? Um tempo, uma unidade de tempo simples, 10 segundos, minutos. Então, lembrar que sempre eu preciso ter a sua unidade para saber o que eu estou me referenciando, tá? Temperatura, 25 graus, né? Essa massa, 200 gramas, 200 quilos, miligramas. Já a grandeza vetorial, ela é definida por um vetor. O que é um vetor? É essa seta. Essa seta, ela tem uma determinada origem e tem uma chegada. Então eu preciso, além do tamanho dela, do módulo dela, eu preciso definir essas condições nela. Eu preciso definir, então, com relação a um observador, suas coordenadas. Por exemplo, aqui temos um plano cartesiano aqui, né? Então, x e y aqui, ela está no sentido do x, tá? Então, na direção do x, né? Não é sentido, é na direção x. E essa direção x é uma das que define que define essa unidade, tá? Outra, então, é o comprimento dela, por exemplo, né? Então, 10 centímetros teria esse vetor. Então, esse vetor ele é definido pela direção x ou horizontal, com sentido origem e chegada, sentido da origem para chegada, ou sentido direita para esquerda, e com módulo de 10 centímetros. Apesar daqui estar fora de escala, mas se tem uma ideia para referenciar 10 centímetros, tá? Então, e isso é um vetor, ele tem módulo 10 centímetros, a direção x horizontal e sentido da esquerda para a direita, tá? Então, isso tudo depende de um observador. Então, o observador é um ponto de referência. Eu tenho que ter uma relação dele para casa ou de outro observador para casa. Então, esse observador é importante, tá? Então, ela é expressa em número e sua unidade de medida, mas para ser definida, ela precisa de direção e sentido, tá? E aí ela é representada por eu tenho que desenhar ela nessas coordenadas, uma seta, um vetor, do ponto de vista do observador. Que tipo de grandeza precisa ser definida assim? Um exemplo de tipo de grandeza é a do movimento, onde eu tenho velocidade numa determinada direção. Por exemplo, se eu tiver uma aceleração contrária a ele, seria travando, vai estar alterando esse movimento. Então, essas são grandezas que são chamadas grandezas vetoriais. Então, essas grandezas podem ser da posição, onde está localizado, deslocamento, movimento, né? Velocidade, força, aceleração. E então, essas são grandezas vetoriais. Como é que a gente representa? Por uma letra com uma setinha em cima. Então, aqui a aceleração é uma grandeza vetorial, força também, velocidade também. E isso é o símbolo do vetor. Então, o vetor é assim representado. Mas a gente também precisa saber qual é o seu módulo. E como é que a gente descobre o módulo? É colocando ele entre essas duas barrinhas, que é módulo, é um valor unitário. Mesmo que a soma dê negativo, eu vou ter um valor único, tá? Que é o tamanho dimensional da minha resultante. E aqui eu tenho o vetor.
E aqui é o símbolo de vetor, aí eu não coloco a setinha, quer dizer que ele é unitário. Tá? Tomar cuidado com essa simbologia, porque muitas vezes pode se confundir, e aqui quando a gente está com essa simbologia, quer dizer que eu estou trabalhando apenas com os módulos. Então, 5 metros por segundo. Então, módulo é unidade, valor e unidade. Tá ok? Bom. Para exemplificar melhor esse movimento, por exemplo, aqui, tá? Considerando aqui uma escada rolante, quem já não desceu numa escada rolante, né? Então, uma escada rolante no shopping, ela descendo aqui, as pessoas que estão em cima, se elas ficarem paradas, elas vão ter um movimento da escada. Bom, aqui, olha que eu já representei, é o direção aqui da subida da escada e sentido para baixo, tá? Então é isso aí. Agora, se esse pessoal inventar de caminhar também na mesma direção que a escada, eles vão chegar mais rapidamente lá embaixo no final da escada. Quem nunca desceu uma escada quando ela estava em movimento? Então assim a gente já consegue ver esse movimento, né? Então seria isso. Então vai chegar mais rápido aqui embaixo. No caso de uma escada que está descendo e a gente quiser subir ela, a gente vai ter que fazer muito mais, vamos ter que ter muito mais rapidez ou mais velocidade para subir contra o fluxo da escada. Olha só, então isso aqui já estamos representando vetores aqui no mesmo sentido e ao contrário, ok? Bom, agora para exemplificar eu vou passar um vídeo, um videozinho meio antigo, mas é um vídeo que trata sobre movimento de um barco. Dá para a gente interpretando ali, a gente consegue ver o movimento de ação de um barco. Vou parar então vamos ver esse movimento. Então aqui é sobre esse movimento relativo, né? Então a adição de vetores, então vai ter esse movimento. Então a gente está vendo um barquinho onde dois indivíduos ali, ele largou duas boias. E a gente observando as boias, vê que elas estão juntas mais ou menos, né? Mas elas estão vindo constantemente, uma na mesma, bem parelha com a outra, né? Descendo o rio. Então quer dizer que tem um fluxo do rio. Aqui está o barquinho subindo contra a correnteza do rio. O rio está descendo, então ele está contra a correnteza. Observem a dificuldade desse barquinho para ele ir contra a correnteza. Levou mais tempo para ele subir, né? Bom, já vemos essa dificuldade. Bom, agora vamos ver, estamos vendo um barco a favor da correnteza. Olha só, passou rápido. Então ele descendo no sentido rio. Agora vamos alinhar o barco com relação à margem, perpendicular à margem, tentando atravessar o rio. Só que tem a ação da correnteza. O que está acontecendo com o barco? O barco está tentando perpendicular à correnteza e a perpendicular ao rio, a margem, e a correnteza está levando ele para o lado.
Agora podemos fazer uma outra situação. Seria a quarta situação, que é a gente inclinar o barco, tá? Com um ângulo mais ou menos no sentido entre a correnteza e a margem, para que a gente fique então o barco parcialmente inclinado, atravessado, e aí ele vai conseguir andar perpendicular à margem. Então, o que a gente viu aqui? O barco na favor da correnteza. Nós vamos analisar todos esses 4 casos. Quais são os movimentos que estão envolvidos? O barco contra a correnteza, o barco atravessando o rio alinhado perpendicular à margem, o barco atravessando o rio parcialmente inclinado em relação à margem. Então, aí nós vemos essa ação sobre o barco. Bom, então já tivemos uma ideia do barco, né? Então, aqui vamos ver o primeiro caso, né? Vamos pensar no primeiro caso. Inicialmente, vamos considerar que o barco anda com uma velocidade constante. E considerando a água parada, a sua velocidade é 4 metros por segundo. Se tiver aqui o casal que está remando, se a água estiver parada, a sua velocidade do barco é 4 metros por segundo. Que quer dizer que o barco sempre vai andar 4 metros por segundo. É constante. Se a gente colocar então uma correnteza no rio com uma velocidade constante de 3, então velocidade do rio, então velocidade B aqui do barco e velocidade do rio R, 3 metros por segundo. O que vai acontecer? Então a pergunta é: que velocidade o barco em relação à margem tem? Qual é a velocidade? Sabendo somente isso, a gente tem uma resposta para isso? Tem uma velocidade aqui, a outra velocidade, e o rio tem uma correnteza. Tá faltando alguma coisa aí, né? Eu não consigo definir o movimento do barco só com isso aí. Eu preciso saber do que? Direção e o sentido que o barco está indo. Então eu preciso saber disso aí. Então a outra condição é isso. A gente está desprezando a resistência do ar, né? Que não está bloqueando, não tem vento ali assoprando. E então, devido a essa necessidade de direção e sentido, a velocidade, como a gente já tinha falado, ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, dá para a gente chegar a essa conclusão. Então, vamos observar então o barco deslocando no rio, sentido abaixo, acompanhando a correnteza do rio, tá? Primeiramente, se a gente considerar que ninguém está remando, o barco vai, então não tem movimento, não tem uma propulsão lá do barco, ele vai andar 3 metros por segundo, por cada segundo, arrastado pela correnteza, e vai estar que nem aquelas 2 boiazinhas que estavam arrastadas pela correnteza, tá? Então aqui já representei o vetor do rio, né? Então da velocidade no rio vai ser no sentido da correnteza, de cima para baixo, e eles estão soltos aqui, eles estão indo a favor da correnteza. Agora, se a gente considerar que a tripulação remasse com aquela velocidade de 4 metros por segundo, então 4 metros a cada segundo, né? E no sentido da correnteza, então a correnteza está fluindo para cá, né? Então o rio está indo para cá, né? Então nós indo no sentido do rio. O que um observador na margem vai observar? O que esse indivíduo vai ver? Ele vai ver
a velocidade do barco sendo somada à velocidade do rio, né? Então vai ter as duas velocidades. Então esse é o jeito de fazer uma representação vetorial. Eu boto o primeiro vetor e depois na outra extremidade eu coloco o segundo vetor que eu quero considerar. E coloco cada um tem o seu sentido distinto. Aqui está remando no mesmo sentido do rio, então ele vai estar então a direção do rio e sentido do rio. E aí, consequentemente, a soma deles vai ser esses dois vetores somados. A soma a gente coloca o final aqui, então aqui o final, tá? Eu coloco a resultante é o final, é o início do primeiro vetor e o final do segundo vetor. Então esse é o vetor resultante. Vai ser a soma em módulo, a soma dos vetores, velocidade do barco, velocidade do rio, né? Então vai dar 7 metros por segundo. Isso é módulo, tá? Então módulo é 7 metros por segundo. Direção do rio, sentido rio abaixo. É essa a resultante que deu. Tá? Então esse vetor resultante é isso. Agora vamos considerar o barquinho. Tá? O barquinho. Aqui o que é? A correnteza do rio. E o barquinho está indo ao contrário. O observador olhando, né? Então a tripulação rema contra a correnteza. Então nós temos o barco tentando subir a correnteza e o rio indo ao contrário. Então, início, fim, início. O que nós vamos ter de resultante? A resultante inicia aqui e termina na ponta desse. Então, se o barco anda 4 metros para subir, né, a cada segundo, e ao contrário 3 metros para baixo, ele vai 3 metros. E aí por segundo. Então o que nós vamos ter é isso aqui é sempre representado desse jeito, soma vetorial, tá? Independente dos vetores, é uma soma vetorial. E aqui, quando eu vou para o módulo, aí eu vou precisar identificar quem? Esse cara aqui, esse sinal. Esse sinal, no caso, se elas estão no mesmo sentido, ele é positivo. Quando elas estão no sentido contrário, vai ser negativo. E vai ser módulo aqui, mesmo que tu faça a diferença aqui de negativo, ele vai ser um módulo, vai ser um valor único, sempre positivo. Porque eu só tenho o resultante, então, do final ao primeiro aqui, nesse mesmo sentido. Tá? Então, qual a conclusão que a gente chega? Que nessa aqui, como deu 1 metro por segundo, e eu preciso definir o que? Direção. Direção vai ser direção do rio e sentido rio acima. Por que sentido rio acima? É o sentido do maior vetor. Quem é o maior vetor? É a do barco. Se nós tivéssemos uma situação assim, se nós tivéssemos uma situação onde nós tivéssemos aqui esse vetor maior, por exemplo, se aqui fosse 5, se aqui fosse 5, tá? E aqui os 4, nós teríamos, fazendo a subtração, menos 1. Mas eu considero isso módulo, né? Então módulo
módulo, isso é 1 metro por segundo. Mas em que sentido? Em que sentido? Do maior. Quem é o maior é a velocidade do barco é maior. Então esse resultante aqui, tá? Esse resultante aqui seria de 1 metro para baixo. Seria assim. Então aí nós temos 1 metro ao contrário do fluxo do rio, tá? Bom, espero que tenha entendido. Esse é o sentido da direção, sentido do vetor. Agora vamos considerar o seguinte: o barco atravessando o rio. Vamos considerar ele alinhado de uma extremidade até a outra, então perpendicular às margens do rio. E a gente sabe que a largura do rio é 200. A gente sabe que a largura do rio é 200 metros, tá? Bom, então ele vai de A, ali eu tenho meu observador sempre que está olhando, de A para B, e ele anda a 200 metros. Se o rio não tivesse correnteza, fluxo, água parada, o barco chegaria quanto tempo lá no outro lado? Então, quanto tempo ele chegaria no outro lado, o barco? Então, de A para B. Quanto tempo ele faria isso? É simples, né? É uma velocidade constante de 4 metros por segundo e a distância é 200 metros. Então, velocidade é distância por tempo, eu mudo o tempo e eu calculo a velocidade. Então, simplesmente eu faço esse vetor aqui da velocidade, né, do barco, vai ser velocidade distância por tempo. A distância é os 200 metros, né? E a velocidade é aqui. Eu simplesmente troquei aqui. E aí a gente tem 200 metros por 4 metros. 200 dividido por 4 dá 50 metros. Corta os metros, fica segundos. 50 segundos é o tempo que ele leva para chegar no outro lado do rio. Estou desconsiderando o fluxo da água. Não tem movimento de água. Mas essa vetor de movimento é sempre constante. Então o tempo para atravessar vai ser sempre constante. Então será havendo sempre, mesmo que está havendo uma correnteza, o barco atravessa o rio em 50 segundos. Ele vai sempre levar esse tempo. Então o barco atravessa, então atravessando, né? Agora a gente precisa saber o que nessa situação aqui, quando eu tenho a correnteza, que o barco vai estar deslocado, porque a correnteza vai tirar ele do paralelismo que eu quero aqui, perpendicular aqui, ele vai estar deslocado. Então eu vou ter uma posição C aqui, tá? Uma posição C, que ele vai estar deslocado. E como é que eu calculo essa posição C? Quem é que está influenciando aqui? É a velocidade do rio. Então o tempo para ele chegar aqui é o mesmo, 50 segundos, mas a velocidade de deslocamento aqui é aos 3 metros por segundo. Então a velocidade e a distância, trocando aqui, eu quero saber qual a distância aqui, BC, vai ser velocidade do rio, tempo 3 metros vezes 50. Então ali em cima tem 150 metros. Esse é o C, tá? Calculei aqui. Então ele não atinge no ponto B e sim no ponto C, tá? Então ele vai chegar lá. Bom, considerando Pitágoras, porque Pitágoras, lembrando aqui, ó,
nós vamos na teoria de Pitágoras. A teoria de Pitágoras serve para um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo onde tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus, tá? Então tem um ângulo reto 90 graus. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto, hipotenusa, cateto. Então, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 150 e 200 metros. Se eu fizer isso, então aqui é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? AC ao quadrado. Passo para o outro lado da raiz quadrada, tá? Então, 200 ao quadrado, aqui é 200 ao quadrado. Isso aqui seria o quadrado. Deixa eu falar. Então, ao quadrado mais 150 ao quadrado, tirando a raiz disso, eu vou chegar nesses 250 metros, que é essa distância aqui da hipotenusa, ok? Simples trigonometria, matemática. Não falei de vetores aqui ainda, tá? Então, aqui eu calculando essa relação com a margem, né? Qual vai ser a velocidade dele para ele chegar lá, devido ao deslocamento do rio e da água, vai ter 5 metros para ele percorrer esses 250. É o mesmo 50 segundos para 250 metros. E a velocidade dele é 5 metros por segundo. Não fiz vetor ainda, tá? Só calculamos para mostrar para vocês como é válida a parte vetorial. E essa vai ser a velocidade resultante, vai estar nessa direção, nessa direção e nesse sentido da margem esquerda para a outra margem, tá? E tem essa resultante. Bom, agora a gente considerando esse movimento com vetores, né? Então, fazendo esse movimento aqui e com vetores, o que a gente tem? Velocidade do rio, velocidade do barco, uma atrás da outra aqui. Eu vou ter uma resultante aqui. E aí eu sei que a velocidade do rio é 4 metros, a velocidade do barco é 4 metros, velocidade do rio é 3 metros ao quadrado, eu chego nos 5 metros por segundo, que é esse aqui que a gente calculou aqui, esses 5 metros por segundo. Então, dá no mesmo fazendo a soma vetorial. Então, usando Pitágoras aqui eu chego a esse resultado, ok? Bom, nessa situação aqui, que o barco está indo perpendicular ao movimento, tá? Na realidade ele está transversal. O que ele está fazendo? Essa posição está lutando contra a correnteza, mas isso está mantendo ele sempre no sentido das margens aqui de A a B. Então, se a gente considerar isso aqui, o que nós temos? Nós temos velocidade do rio e velocidade do barco. Essa velocidade do barco vai dar essa inclinaçãozinha aqui até ele se encostar aqui. E aí, consequentemente, eu tenho uma resultante. Isso aqui é um triângulo retângulo novamente. Então, vou usar Pitágoras. Quem é Pitágoras? Pitágoras é o quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É VB. Aqui, VB ao quadrado, mais os catetos aqui.
V2 velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade do rio ao quadrado. Mas quem é que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade resultante. Eu quero saber a velocidade resultante. O que eu faço? Velocidade resultante é esse aqui que passa para o outro lado subtraindo. Então, VB menos velocidade do rio ao quadrado, cada uma, e extraio quadrado aqui, vai, raiz quadrada. E aí nós temos 4 ao quadrado, que é 16, menos 9, isso dá 7, a raiz quadrada de 7 vai dar 2,65 metros por segundo. Então, essa velocidade resultante para ele chegar no outro lado vai ser 2,65 metros por segundo. É menor que o 4 e menor que o 3. Bom, como ele leva 60 com essa velocidade, para ele percorrer 200 metros, tá, de A a B, ele vai ter, então, seu tempo vai ser a distância de A a B pela velocidade do barco, né, por essa velocidade resultante aqui, a velocidade resultante aqui, tá? E aí nós temos que é 200 metros por 2,65 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo, tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu corto os metros, eu vou ficar com segundo. Isso vai dar 75,6 segundos, que é maior, é um tempo maior que os 50 segundos que a gente tinha calculado anteriormente lá, tinha calculado os 50 segundos. Agora deu 75,6. Um tempo maior se eu tentar lutar para chegar no mesmo ponto B, tá? Vai levar mais tempo, porque diminui a velocidade. A velocidade é resultante. Continua a mesma velocidade do rio, continua a mesma velocidade do barco, mas a resultante delas vai chegar a isso. Isso quer dizer uma independência desses movimentos, tá? Então, se a gente considerar uma pessoa nadando o rio, mesmo que ela chegue na posição C lá, né, ela deve manter-se, tentando manter perpendicular à margem do rio, ela vai chegar em 50 segundos, no caso, né? Então, isso, como eu tinha colocado, é a correnteza do barco, e se processam tudo independentemente. Então, a sobreposição do movimento, cada um deles ocorre independentemente do outro, e nós temos um resultado diferente para cada situação. Tá? Então nós vemos 4 situações diferentes e 4 resultados diferentes. Poderia ter mais. Tá? Bom, isso tudo é porque nós temos ações que são de vetores, então direção e sentido diferenciadas, mantendo os módulos constantes. Tá? Então isso tem a influência. Soma de vetor. Então, resumindo o que a gente tratou aí agora, que é a soma de vetor, tá? Vamos falar sobre essa soma. Sempre se considera um par de vetores, tem um resultante, depois eu posso fazer com ação de outros vetores, faço individual. Nós vamos ter, considerando na mesma direção e mesmo sentido, o módulo ser calculado por A mais B. É a condição que nós temos A mais B aqui, nós temos a velocidade resultante. Sempre considerando que nós temos um vetor, início, fim desse aqui é o início do outro vetor, fim do outro. Então, esse vai dar o vetor resultante. Vetores na mesma direção em sentidos opostos. Então, se VA é maior que VB, nós vamos pegar o valor de A e VB em módulo. E se tem um vetor aqui, ó, então VA, VB, nós vamos ter aquele vetor resultante nesse sentido.
tá? A favor de quem? No sentido do A, que é o maior vetor, tá? Então nós temos que considerar isso, maior vetor. Se eu considerar aqui, né, nesse lado aqui, nós vamos ter, se o VB é maior que VA, se VB é maior que VA, nós vamos ter ali então, como resultante, que nós vamos ter como resultante o V no sentido de quem? Do maior vetor, do VB. E aí vai para o outro lado. Tá, pessoal? Espero que tenha entendido até agora. Bom, soma de vetor, agora vamos considerar a outra situação. Que é a regra do polígono, né? No caso, que a extremidade de um vetor aponta a ponta da seta para outro vetor, na origem do outro. Então eles são, aqui eu considero um vetor A. Se eu tiver o outro aqui, eu vou ter um ângulo de 90 graus, perpendicular um com o outro. E isso nos dá um vetor que vai estar com a origem no A, qual dá a origem do A, e com a extremidade na origem do B, no final do B. Então o ângulo reto aqui é 90 graus, tá? Considerando Pitágoras, a gente pode calcular, então, novamente, aquela ideia que a gente já viu lá nos barcos. V é igual ao quadrado de A mais dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é o quadrado da soma dos catetos. Então, VB, VA. Cateto é o que está aqui junto com 90 graus, tá? Na matemática, lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos, nós sabemos, considerando um triângulo, qualquer triângulo, que tem tamanhos diferentes de lado, consequentemente eu tenho ângulos diferentes aqui do triângulo. Eu considerando o triângulo, então ele tem um lado A, B, C, tá? E eu tenho três informações. Tenho A, tenho B, tenho A, B e o ângulo aqui. Sabendo isso, eu consigo calcular essa outra lateral do triângulo. Como se faz isso? Então, se calcula, a resposta disso vai ser o C, que está oposto, lembrar sempre, essa fórmula é válida sempre assim. O C oposto é os catetos ao quadrado dos catetos menos 2 vezes A cateto vezes o outro cateto cosseno do ângulo que está oposto ao lado C, que é o alfa. Então, é essa forma. Se eu fizer para B aqui, beta, ângulo beta, eu quero saber quem é que eu tenho ao quadrado, é o A, o oposto a ele. Então tenho A ao quadrado, aí vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno beta. Se eu tiver no caso do gama, eu vou trabalhar com B ao quadrado. Então gama, eu tenho B ao quadrado. E aí temos A ao quadrado, C ao quadrado, 2AC cosseno gama. Tá entendido? Então, para qualquer triângulo, eu posso usar essas dimensões geométricas. Isso é matemática, não é vetor. Bom, agora vamos voltar lá para o vetor. Agora eu vou vetor em qualquer posição. Se eu ainda na matemática, como chegamos nessa fórmula aqui? Como é que a gente chega nessas fórmulas? Isso aí é simples, é transformar esse triângulo qualquer, né? Esse triângulo
qualquer aqui em dois triângulos retângulos. É simplesmente eu boto uma perpendicular aqui, um H, perpendicular aqui, eu tenho um triângulo retângulo nesse lado e um outro triângulo retângulo nesses dois. Então esse triângulo é formado por dois triângulos retângulos. Se eles são formados por dois triângulos retângulos, eu posso usar quem? Pitágoras. Então eu posso facilmente usar Pitágoras aqui para definir. Bom, quem é esse lado aqui, né? Pô, eu não sei quais são esses lados. Então esse aqui é um x e esse aqui vai ser b menos x, né? Então esse aqui é b menos x. E aí então como é que eu calculo? Então vamos calcular Pitágoras aqui. Quem é que é a hipotenusa? É a ao quadrado mais x ao quadrado mais h ao quadrado. Então aqui, então a ao quadrado, x ao quadrado, h ao quadrado. Vamos isolar o h ao quadrado, tá? Porque ele está comum nos dois lados aqui, vamos isolar ele. Ainda continuo sem saber quem é x, tá? Nós vamos ver quem é x. A ao quadrado menos cosseno, menos x ao quadrado. Bom, e no outro lado aqui, o que nós temos? Então a hipotenusa é c ao quadrado, b menos x ao quadrado e h ao quadrado. Bom, até aí tudo bem. Mas a gente precisa saber quem é x. Como é que eu posso saber quem é x? Se eu sei alfa e sei a. Então, cosseno de alfa, o que é cosseno? Cateto adjacente, seno é cateto oposto. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é? Cosseno de alfa é x sobre a. Esse a que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então x é igual a cosseno de alfa. Achei o valor x. Tá? Então vamos substituir. Substituindo nessa fórmula, eu tenho b menos x, a cosseno de alfa aqui, ao quadrado. Mais quem? Mais h. h ao quadrado, quem é? É a ao quadrado menos a cosseno de alfa ao quadrado. Beleza? Tá? Tá igual. Bom, agora precisamos trabalhar matematicamente isso aqui. Isso aqui é uma potência de segunda ordem, né? Então a gente tem que fazer a regrinha ali, que é o quadrado do primeiro, menos, porque tem menos aqui, então é menos duas vezes o primeiro, que é o b, vezes o segundo, o a cosseno de beta, mais o quadrado do segundo. O segundo é a cosseno de alfa ao quadrado. Aí isso aqui nós repetimos, a ao quadrado menos a cosseno de alfa ao quadrado, tá? Então a gente repetiu. O que a gente está vendo aqui? Isso aqui é mais e esse aqui é menos. Então isso aqui simplesmente corta. E aí, o que a gente chega? Ficamos com b ao quadrado, a ao quadrado, então a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2a b cosseno de alfa, que é essa fórmula aqui, que nós tínhamos visto lá nas outras três lá. Ok? Entendido? Essas são aquelas equações lá que a gente passou antes. Bom, soma de um vetor, então ela é um polígono, tá? Então, agora para qualquer ângulo, tá? Nós usamos uma lei chamada lei do paralelograma dos cossenos. Então, a gente pega o vetor A primeiro, depois o vetor B, coloca o início dele aqui no final do A e nós temos dois vetores. E quem é o vetor resultante? Vai ter início no A e final no B, é o resultante. E ângulo entre esses vetores é alfa, tá?
Mas o que a gente viu lá na matemática? Que o meu oposto, para mim calcular esse aqui usando aquelas fórmulas, né, calculando esse R, eu preciso saber um ângulo oposto a ele, que é o θ. E quem é θ? Esse aqui tem 180 graus. Vai ser 180 graus menos alfa. Por exemplo, se alfa ali for 60 graus, 180 graus vai dar 120 graus. Tá? Bom, então, para mim calcular esse R, eu tenho que saber o θ. Então, a fórmula fica R ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, menos 2AB cosseno θ. Tá? Isso aqui é importante, então sempre lembrar e decorar essa equação. Mas eu tenho essa informação, então 180 menos alfa, aqui eu posso fazer essa matemática também, onde eu coloco cosseno de 180 menos alfa. A gente sabe pela matemática que cosseno menos o outro, o ângulo menos o outro, dá menos o cosseno de alfa. 180 dá menos cosseno de alfa. Menos com menos dá mais. Se eu usar o alfa, vai ter mais aqui. Então, sinalzinho de mais aqui. Temos que cuidar com relação a isso, esse sinal aqui, que é menos. Tá? Então, tomar muito cuidado. Então, para lembrar, a melhor coisa que tem, pessoal, é lembrar que sempre quando eu tenho um ângulo no meio, eu tenho um lado oposto aqui, que é o vetor ali que eu vou considerar. Então, esse cara que eu uso na equação aqui e nessa equação. Tá ok? Fica muito mais fácil, aí tu vai estar sempre se lembrando de menos nos seus cálculos, para não confundir com aquela posição ali do mais. Bom, pessoal, seria a soma dos vetores isso. E lembrando então, né, só para concluir aqui, que alfa é o ângulo entre A e B, e θ é o ângulo do paralelogramo representado, que é isso aqui. Tá bom? Então por isso que é importante a gente representar, fazer os desenhos. Bom, posso indicar aqui um livro como Física Conceitual, de Paul Hewitt, e as anotações de aula aí, para a gente não se perder muito, vocês terem as informações sobre o curso, tá? E espero que esse vídeo tenha ajudado aí a compreender somas vetoriais, tá? E movimento em um movimento retilíneo não variado, né, no caso, tá? De grandezas físicas. Bom, então para concluir o que a gente falou hoje, nós vimos então a ideia do movimento, as ações que esse movimento, a independência de cada movimento, de cada corpo, que gera uma resultante, e dependente da posição, tu tem desse vetor, vai ter uma resultante diferente, né? Então cada movimento, então a superposição de movimentos, mesmo que eles sejam do mesmo tamanho de vetor, vou ter uns resultados diferentes. Então aprendemos aí a parte de vetorial e a soma vetoriais, quais são como fazer aquele cálculo, transformando ele na parte geométrica ali, fica muito mais fácil de calcular e a gente descobrir os módulos e saber as direções e sentidos de cada vetor. Bom, pessoal, espero que eu tenha colaborado com vocês, espero que tenham entendido o assunto, e desejo a todos um grande abraço e bons estudos e sucesso. Abração. Tchau. Tchau, pessoal.